Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa. O meu nome é Tássia, eu sou biomédica, formada pela Universidade Paulista. Tenho habilitação em microbiologia através de estágio realizado no Laboratório de Patologia Clínica da Unicamp. Atualmente eu trabalho como microbiologista líder no ramo de medicina diagnóstica e tenho um blog. Eu compartilho meus estudos desde 2011 no blog Biomedicina em Ação. Eu estou muito contente, muito honrada de estar participando da primeira jornada online do Laboratório de Genética Molecular do Câncer. Espero que vocês estejam aproveitando e eu parabenizo toda a equipe por disponibilizar um evento tão completo assim de forma online e ainda mais gratuita. Tá? Eu vim contribuir falando sobre métodos de identificação de carbapenemases e de resistência à polimixina. É importante lembrar, mesmo durante a atual pandemia da Covid-19, que existem outras ameaças potenciais que também acarretam uma crise de saúde pública e econômica mundial. Aliás, esse é um momento excelente para a gente falar desse assunto. Uma das ameaças é a resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana é a capacidade de adaptação evolutiva dos micro-organismos frente aos antimicrobianos. A gente sabe que o aumento dos perfis de resistência vem colocando em risco a eficácia dos medicamentos disponíveis. E aí a gente tem o seguinte cenário: um processo lento, burocrático e caro de desenvolvimento de novas drogas. E além disso, a gente tem novas cepas multiresistentes surgindo desenfreadamente, mais rápido do que a gente pode imaginar. Em paralelo a isso, nós temos também um uso excessivo dessas drogas e uma inexperiência clínica, tanto por parte da equipe clínica propriamente dita, quanto da equipe do laboratório para a liberação desses resultados. Isso tudo pode culminar em uma falha terapêutica muito importante e um aumento desse perfil de resistência, promovendo um cenário de altas taxas de mortalidade, além de gastos muito onerosos com internação e equipe clínica. Esse momento da pandemia da Covid-19 trouxe mais um problema, que foi o aumento exponencial do número de internações hospitalares, aumentando também o risco de infecções e disseminação de micro-organismos multiresistentes. Um estudo recente porque a publicação foi esse ano, mas o estudo foi realizado em 2017, foi realizado em 88 UTIs de 88 países e mostrou que, embora só 54% do total dos pacientes estivesse com suspeita ou com infecção bacteriana comprovada, 70% deles haviam recebido pelo menos um antibiótico como profilaxia. Esse assunto é tão preocupante que o CDC lançou em 2013 um relatório abrangendo as 18 principais ameaças de resistência antimicrobiana, que poderiam afetar pelo menos 2 milhões de pessoas só nos Estados Unidos em um ano. Esse relatório foi atualizado em 2019 e eu destaquei para vocês algumas delas. A gente tem aqui as ameaças urgentes e a gente pode ver dois bacilos destacados, né, dois bacilos gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos, o Acinetobacter e Enterobacterialis, ambos resistentes aos carbapenêmicos, e ameaças graves, a gente tem ali mais um bacilo gram-negativo, que é a Pseudomonas aeruginosa multiresistente. É exatamente sobre esses bacilos gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos, produtores de carbapenemase, que a gente vai falar hoje. Antes de tudo, é importante a gente falar sobre os antibióticos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são chamados assim porque eles possuem um anel beta-lactâmico no seu núcleo estrutural. Eles são capazes de inibir
a síntese de peptidoglicano, que é responsável pela integridade da parede bacteriana. Funciona da seguinte forma: os antibióticos penetram na bactéria através de porinas de membrana externa, eles não podem ser destruídos por enzimas beta-lactamases e eles vão se ligar às PBPs, que são umas enzimas que vão catalisar a construção das cadeias disacarídicas que compõem a camada de peptidoglicano das bactérias. Dessa forma, vai inibir a síntese da parede bacteriana, da parede celular, e vai causar a morte da bactéria. Por isso, eles são chamados de bactericidas. Os beta-lactâmicos são um grupo muito grande em que a gente pode encontrar as penicilinas, os beta-lactâmicos mais agentes combinados, cefens, cefaminas e cefalosporinas, monobactam e, por último, aqui, os penens, que são os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos são beta-lactâmicos de maior espectro de ação, que vão inibir as PBPs e certas beta-lactamases. Eles possuem ação contra um grande número de bactérias, né, de grupo de bactérias, então cocos gram-positivos, cocos gram-negativos, bacilos gram-positivos e bacilos gram-negativos. Eles são usados amplamente em pacientes em terapia intensiva e eles diferem de outros beta-lactâmicos porque eles apresentam uma resistência maior às beta-lactamases. Os principais carbapenêmicos são ertapenem, imipenem e o meropenem. O ertapenem não é usado contra a Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii. Ele possui um tempo de meia-vida longa e isso possibilita com que ele seja utilizado em uma dose única diária. O imipenem é bom contra gram-positivos e gram-negativos, possui alta afinidade pelas PBPs e estabilidade às beta-lactamases, mas ele pode ser inativado pela enzima renal DHP1 e precisa ser administrado com cilastatina sódica. O meropenem é bom contra gram-negativos e Pseudomonas aeruginosa com perda de porina. É 8 vezes menos potente para gram-positivos, mas em contrapartida é o único indicado para o tratamento de meningite, porque é o único que pode atravessar a barreira hematoencefálica. E como as bactérias, sobretudo os bacilos gram-negativos, ficaram resistentes a esses antibióticos? A resistência aos carbapenêmicos entre os bacilos gram-negativos pode acontecer devido à hiperprodução de beta-lactamases do tipo AMP-C e SBL e diminuição da permeabilidade da membrana. Ou pode ser mediada por beta-lactamases do tipo carbapenemase, que são capazes de hidrolisar esses antibióticos da classe, né, dos beta-lactâmicos. A produção de carbapenemase é o principal mecanismo de resistência dos bacilos gram-negativos em relação aos carbapenêmicos. E também é o mais preocupante porque a gente sabe que existe resistência intrínseca, mas a preocupação é a resistência adquirida. Existem inúmeros tipos de beta-lactamase. Aqui é uma tabela que foi retirada do livro da Carmel Plustil, desse ano, em que ela separa muito bem e resume muito bem as enzimas beta-lactamases de acordo com o seu grupo funcional ou a classe de Amber, e a gente consegue também verificar o sítio ativo e algumas características, tá? As principais serinocarbapenemases plasmidiais são a KPC, a G5 e a OXA. Elas hidrolisam os carbapenêmicos, cefalosporinas, penicilinas e astrionam e tem como constituição do seu sítio ativo a serino, por isso serina carbapenemase. As metalobeta-lactamase têm como representantes INP, VIN, SPM e NDM. Tem como constituinte do seu sítio ativo o zinco.
que pode ser inibido por quelantes de íons metálicos, como o EDTA. Essas metalobeta-lactamases, elas hidrolisam todos os beta-lactâmicos, mas podem se apresentarem sensíveis aos monobactãs. Nesse mapa, a gente pode ver a distribuição mundial das carbapenemases. E aqui no Brasil, a gente pode ver que a principal carbapenemase ainda continua sendo a KPC. Bom, e qual que é a importância de se identificar as carbapenemases, né? Clinicamente, saber se a bactéria é sensível ou resistente já ajuda muito o clínico para ele tomar uma conduta. Mas é de grande importância para fins epidemiológicos, para o controle de infecção hospitalar, para o tratamento mais específico, aqui eu vou dar um exemplo, a gente tem um novo antibiótico chamado ceftazidimab-bactam, que ele é muito bom para bacilos gram-negativos produtores da enzima KPC. Mas, se for uma produção de NDM, ele não funciona muito bem. Então, ou a gente faz a identificação da carbapenemase, ou a gente faz o teste de sensibilidade com esse antibiótico, tá? Se o laboratório já é acostumado a fazer um teste de produção de carbapenemase, já vai auxiliar muito o médico na escolha desse tratamento, porque às vezes a bactéria é resistente, por exemplo, até a polimixina, e aí você tem mais uma opção de tratamento para esse doente. E além disso, a gente tem também o desenvolvimento de antibióticos mais específicos. Então, a gente identificar essas carbapenemases pode ajudar em todos esses parâmetros. E quais são os métodos de identificação de carbapenemases, né? Segundo as recomendações da Anvisa, para a triagem inicial da resistência aos carbapenêmicos, a gente deve utilizar os critérios interpretativos do BRCAST, que foi estabelecido pela Anvisa no final do ano passado, que é um comitê brasileiro reconhecido pelo EUCAST, que estabelece, através de documentos, a padronização para a realização e interpretação do antibiograma. A gente pode fazer essa avaliação por disco de fusão, pelo método de Kirby-Bauer, ou por determinação da MIC, que é a concentração mínima inibitória. E aí a gente pode segundo recomendações da Anvisa, para a triagem inicial da resistência aos carbapenêmicos, a gente pode utilizar os critérios interpretativos do BRCAST, que foi estabelecido pela Anvisa no final do ano passado, e ao Comitê Brasileiro reconhecido pelo EUCAST, que estabelece, através de documentos, a padronização para a realização e interpretação do antibiograma. A avaliação pode ser feita pelo método de disco de fusão, que é o Kirby-Bauer, ou pela determinação da MIC, da concentração mínima inibitória, por métodos manuais com e-teste, ou por microdiluição, ou ainda automação. A gente pode verificar o site do BRCAST aqui. Então, a gente vem aqui no site e a gente vem em tabelas de ponto de corte na versão 2020, que já está disponível. A gente vai fazer o download da tabela. E aí eu vou entrar aqui, por exemplo, em Enterobacterialis. Enterobacterialis e vou verificar aqui nos carbapenêmicos. Então, se eu estou utilizando uma metodologia de determinação de sim, né, da concentração mínima inibitória, eu vejo aqui, ou se eu estou utilizando disco de fusão, eu tenho que fazer a medição do halo, do diâmetro, e eu vou verificar aqui também se a minha bactéria está sensível, intermediário, né, que é sensível aumentando a exposição, ou resistente. É importante ressaltar que a produção de carbapenemase, como eu já falei, ela promove uma resistência também aos outros beta-lactâmicos, né? Por isso, é indicado a realização de testes confirmatórios
para a identificação dessa carbapenemase, além desse método de triagem. E esses métodos de confirmação, eles podem ser fenotípicos ou genotípicos. Quanto aos métodos fenotípicos, a gente tem aqui a nota técnica da Anvisa, que é um teste de coinibidores enzimáticos. A gente tem os testes de carba-NP e Blue-Carba. A gente tem o NG-Carba 5, E-Sim e M-Sim e o MALDI-TOF. Cada um deles utiliza uma metodologia diferente. Eu vou apresentar um pouquinho deles para vocês. A nota técnica número 1 da Anvisa foi publicada em 2013 e indica a utilização de bloqueadores enzimáticos como o EDTA, que é um quelante de zinco, o ácido fenilborônico e a cloxacilina. A nota técnica número 1 da Anvisa foi publicada em 2013 e indica a utilização de bloqueadores enzimáticos como o EDTA, que é um quelante de zinco, o ácido fenilborônico e a cloxacilina. É baseado na suplementação de discos de carbapenêmicos com esses inibidores enzimáticos, tá? A gente coloca numa placa de Miller-Hinton, a cepa que a gente está buscando, né, saber a produção da carbapenemase, e a gente coloca discos sem o aditivo e com o aditivo, o EDTA, o ácido fenilborônico e a cloxacilina. O EDTA, como eu falei, ele é um quelante de zinco, que é o sítio ativo catalítico das metalobeta-lactamases, e ele vai ser importante para a gente fazer a identificação dessas metalobeta-lactamases, que são INP, VIN e NDM. A cloxacilina, ela vai ajudar na identificação de AMP-C e de OXA48, ou perda de porinas também. E o ácido fenilborônico, ele inibe enzima serina-beta-lactamases, principalmente a KPC. Então, como é que a gente vai fazer a análise disso? A gente vai avaliar os discos sem aditivo em comparação com os discos com aditivo. Se houver uma diferença de 5 milímetros entre os discos de meropenem e imipenem sem inibidores e os discos com adição de EDTA, a gente está diante de uma metalobeta-lactamase que pode ser VIN, INP ou NDM. Se a gente olhar, houver uma diferença entre os discos de imipenem e meropenem sem inibidores com os discos com inibidor com ácido fenilborônico, uma diferença de 5 milímetros do diâmetro, a gente está diante de uma KPC. Agora, se essa diferença for entre os discos sem aditivo e os discos de cloxacilina e os discos de ácido fenilborônico, a gente está diante de uma produção de AMP-C mais perda de porina. Se houver uma resistência ou uma diminuição de sensibilidade dos carbapenêmicos sem a diferença de 5 milímetros entre os discos com e sem inibidores, a gente está diante de uma carbapenemase do tipo OXA48 ou perda de porina. Nós temos também os testes rápidos colorimétricos, como o CarbaNP e o Blue-Carba, que são métodos que se baseiam na detecção da acidificação que ocorre após a hidrólise do anel beta-lactâmico do carbapenêmico. Aqui a gente tem uma imagem muito bem explicativa sobre o que acontece no carba-NP. Então, a gente tem ali o imipenem e vai haver a hidrólise do anel beta-lactâmico do antibiótico pela carbapenemase. E isso vai haver uma redução no pH e essa acidificação produz uma viragem de cor através do indicador de vermelho de fenol. E aí a gente vai ter o seguinte: se for positivo, a gente vai ter uma viragem de cor de vermelho para amarelo. Se permanecer vermelho, a gente tem um teste negativo, então não tem produção de carbapenemase. Se a cor ficar laranja,
a gente não pode determinar que aquilo é um resultado confiável, tá? Então, teria que fazer um outro teste para confirmar essa produção de carbapenemase. A mesma coisa acontece no Blue Carba, só que no Blue Carba a gente tem, ao invés do vermelho de fenol, a gente tem o azul de bromotimol. E o resultado só muda a cor, né? A gente tem resultado negativo, fica em azul, resultado positivo em amarelo e o verde é inconclusivo. A gente tem também métodos imunocromatográficos. Aqui eu trouxe um exemplo do NG-Carba 5, que é um método disponibilizado, comercializado, na verdade, pela Laborclean. É muito simples e fácil. A gente brinca que é do método sabonetinho. Toda vez que tem um imunocromatográfico assim, é de sabonetinho. E a gente pode utilizar isolado bacteriano ou hemoculturas positivas. E aí, em 15 minutos, a gente tem a leitura do resultado, que é fácil também de fazer verificação. Então, se a gente tiver um risquinho aqui no controle, sem nenhuma outra marcação, essas letras aqui correspondem ao tipo de carbapenemase. Então, a gente tem um teste negativo. Nesse daqui, a gente tem o controle positivo e aqui marcando no V. Então, a gente tem um VIN positivo. Aqui, o teste é inválido porque o controle não foi marcado, somente a carbapenemase, mas a gente precisa ter o controle funcionando, então o método é inválido. Nesse caso aqui também o método é inválido porque não teve marcação nem no controle e nem na carbapenemase, tá? Falando um pouco do ESIM e do MSIM, são métodos provenientes do SIM, que significa Método de Inativação de Carbapenêmicos, que foi criado em 2015. E aí, em 2018, o CLSI adicionou como método padronizado para ser utilizado para identificação de carbapenemases. São dois métodos diferentes, né? Mas que se complementam, o MSIM e o ESIM. A diferença dos dois é que no ESIM a gente vai ter uma adição de EDTA, que é quelante de zinco, a gente tem falado bastante disso, que vai ajudar na identificação das metalobeta-lactamases. E aí montei um esqueminha muito legal aqui para mostrar. Então, a gente tem aqui uma suspensão bacteriana, que é feita com a bactéria que a gente está suspeitando em meio TSB. A gente adiciona um disco de meropenem e incuba por 4 horas a 35 graus Celsius. Aí a gente vai preparar uma placa de Miller-Hinton com uma inoculação de E. coli a TCC sensível aos carbapenêmicos e vamos colocar o disquinho depois das 4 horas, o disquinho de meropenem nessa placa. Em paralelo, a gente vai fazer o método ESIM, a gente faz uma suspensão bacteriana com 20 microlitros de EDTA, que é o quelante de zinco, e a gente vai colocar nesse meio TSB com nessa suspensão, né, com EDTA, a gente vai adicionar o meropenem e vai deixar incubado também pelo mesmo período. Vamos colocar também o disco na mesma placa de Miller-Hinton com a E. coli ATCC sensível aos carbapenêmicos. A gente vai incubar depois essa placa por 18 a 24 horas. Como eu falei para vocês, o ESIM tem adição de EDTA no meio TSB. O EDTA, mais uma vez, é um quelante de zinco e vai bloquear a ação das metalobeta-lactamases, promovendo então um resultado sensível, porque ele bloqueia a ação da enzima. Enquanto que no MSIM não tem nenhum inibidor. Então, por ter uma carbapenemase presente, o teste tem que se apresentar resistente. Então, a gente vai lá. Se a gente tem um MSIM resistente, a gente tem
um teste positivo. Se a gente tem um E-sim sensível, a gente tem um teste positivo. Se a gente tem positivo para o M-sim e positivo para o E-sim, a gente tem uma produção de carbapenemase do tipo metala-beta-lactamase, porque a gente teve uma inibição ali pela adição DDTA. Se a gente tem um M-sim sensível e um E-sim sensível também, na verdade a gente não tem uma produção de carbapenemase porque o M-sim está sensível, está negativo. Então, a gente não pode detectar nenhuma carbapenemase ali. Se a gente tem um M-sim resistente, quer dizer que sim, tem uma produção de carbapenemase, certo? E se a gente tem um E-sim resistente, a gente tem um resultado negativo. Então, nesse caso, ah, não houve inibição de uma metala-beta-lactamase, né, pela adição de EDTA, então a gente está diante de uma serina carbapenemase. O mal de Toff é um sonho de consumo de todo mundo ter no laboratório. Ele utiliza a espectrofotometria de massas que vai detectar moléculas de massa maior, como as proteínas. E a gente faz como isso? A gente escolhe uma colônia de um isolado bacteriano ou material clínico. Usa-se muito hemocultura positiva e a gente vai colocar esse material em uma matriz polimérica e vai incidir, irradiar um laser de nitrogênio que vai vaporizar essa amostra, ionizando as moléculas que vão ser aspiradas e levadas até um detector. Esse detector, então, vai identificar o tamanho dessas moléculas e vai também identificar o tempo de chegada dessas partículas, né? E vai plotar tudo isso num gráfico e vai, de acordo com um algoritmo, dizer para a gente qual é a identificação do microorganismo e ainda vai dizer o perfil de resistência que ele tem, então qual que é a carbapenemase que ele está relacionado. Os métodos moleculares, foram recentemente empregados para a detecção de mecanismos de resistência, né, e para a identificação das carbapenemases. É muito difícil a gente conseguir encontrar laboratórios que façam com frequência esse tipo de identificação por metodologia de biologia molecular, justamente porque são métodos caros para serem implantados numa rotina, né, de identificação. Mas são métodos mais sensíveis e podem ser complementados também com o sequenciamento genético da região de codificação da carbapenemase. Eu trouxe para vocês dois métodos comerciais, o Expert CarbaR e o FilmArray BCID, que são métodos baseados em PCR em tempo real. O Expert CarbaR, ele faz a detecção e a diferenciação dos genes das principais carbapenemases, então BLAC-PC, NTM, VIN, OXA48 e IMP. Esse é o cartucho do Expert CarbaR, que é utilizado no equipamento GeneXpert da Cepheid. E a gente tem aqui o FilmArray BCID, que é o painel de sepse utilizado no FilmArray, que é da Biomerrier. E o interessante desse painel, ele é um painel de identificação de 27 patógenos que podem estar causando a sepse no paciente, e além de fazer a identificação, ele faz da espécie, né, gênero e espécie, ele faz identificação também do mecanismo de resistência ali, de resistência à oxacilina, resistência à vancomicina e produção de carbapenemase. E aí, a gente tem bactérias multiresistentes, produtoras de
carbapenemase, e a gente já entendeu que essa produção de carbapenemase promove uma resistência à maioria dos beta-lactâmicos. E aí a gente trata como isso? A gente pode utilizar a polimixina, combinada com um aminoglicosídeo, pode ser gentamicina ou amicacina, um carbapenêmico, mesmo que esteja resistente, ou a tiaciclina. É importante ressaltar que não é indicada monoterapia, mesmo em caso de multiresistência em que haja só a polimixina sensível, sempre indicado a combinação de 2 antibióticos para esse tratamento. São 5 as substâncias que podem ser chamadas de polimixina, tá? Mas as principais na prática clínica são a polimixina B e a E, sendo que a E pode ser chamada de colistina. E elas agem interagindo com os lipopolissacarídeos da membrana externa das bactérias, e isso faz com que aumente a permeabilidade da membrana, causando a morte celular. Os mecanismos de resistência relacionados à polimixina são vários. A maioria deles tem relação com a alteração na estrutura ou na carga de LPS bacteriano, e geralmente são mecanismos cromossômicos. Em 2015, foi relatado na China pela primeira vez um tipo de resistência mediada por plasmídio, e em 2016 essa resistência veio parar aqui no Brasil. A Anvisa fez essa notificação, que era referente à detecção do gene MCR1 aqui no Brasil. É importante dizer que testes genotípicos, né, para detecção de MCR1 ainda não são necessários, porque para a conduta clínica o que é importante é saber se a polimixina está sensível ou se ela está resistente. E o que foi observado é que, embora algumas cepas tenham o gene MCR1, elas não expressam essa resistência, nem todas elas expressam essa resistência, então algumas ainda têm um fenótipo de sensibilidade. Por isso, não é tão necessário fazer a identificação genotípica dessa resistência, além de que é meio complicado fazer teste molecular, porque outras cepas, o principal mecanismo é cromossômico e não é muito bem definido. Então, é um pouco complicado fazer essa identificação. De qualquer forma, em lugares em que tem um alto índice de resistência à polimixina, seria interessante fazer uma verificação para relevância epidemiológica, para ver se essa resistência tão frequente à polimixina não é uma resistência que está sendo transmitida por plasmídio. E quais são os métodos de identificação dessa resistência à polimixina? Como a determinação do mecanismo de resistência ainda não é muito relevante para a prática clínica, a determinação dessa resistência era por disco de fusão ou E-teste, mas foi observado uma má difusão dos discos no agar Miller-Hinton, né? E esses métodos deixaram de ser recomendados. E aí passou a se recomendar a determinação da MIC por microdiluição em caldo, mas métodos de automação como o Phoenix ou o Vitek, eles apresentam resultados falsos sensíveis, e aí precisa ser utilizado com muita cautela, porque a gente pode confiar nos resultados resistentes, que são a minoria, e a gente não pode confiar muito nos resultados sensíveis. Então, a gente tem aqui métodos de microdiluição em caldo manuais, que pode ser feito in-house ou pode ser adquirido comercialmente, como esse Polisymbac. Outro método também é a polimixina
NP, que foi desenvolvido em 2016 e é basicamente a mesma coisa que o Carb-NP, só que para identificação da resistência à polimixina. O metabolismo bacteriano em alta concentração de polimixina vai provocar uma formação de ácido que vai ser percebida também pela mudança de cor utilizando o indicador de pH. E a gente também tem esse teste disponível especificamente para Acinetobacter e para Pseudomonas. E por último, a gente tem o método da gota. O Laboratório Nacional de Referência em Antimicrobianos, o Dr. Carlos Mambran, em Buenos Aires, disponibiliza protocolos de métodos assim alternativos, como esse, como o método da gota. Esses métodos foram apresentados por Pasteur no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. Esse método em específico, ele utiliza uma solução de sulfato de colistina em água reagente, ou uma forma alternativa de se fazer também é utilizar 8 discos de colistina eluídos em 5 ml de caldo Miller-Hinton Catchell ajustado. E aí a gente faz o inóculo com a cepa que a gente está procurando no meio Miller-Hinton e pinga uma gota dessa solução no meio. E a gente espera, inocula, né? A gente incuba e espera a verificação dessa formação da marca da gota. Se houver a marca da gota, a gente tem a sensibilidade. Se não, a gente tem, como mostra as outras fotos, um perfil de resistência. Ah, Esses protocolos estão disponíveis nesse site aqui. Vocês podem ter acesso a todas as tabelas em espanhol e inglês. Existem outros métodos aqui que vocês também podem verificar e, enfim, tentar implantar no laboratório. Bom, é isso. Essas foram uma das referências que eu utilizei para essa aula. Eu queria convidar a todos para conhecerem o blog Biomedicina em Ação. É só acessar o site, lá vocês vão encontrar assuntos diversos, todos eles relacionados às ciências biomédicas. Vocês encontram a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E tá rolando um sorteio das canecas, de 2 canecas da linha Biomedicina em Ação, que são vendidas pela loja Canecas Express. Se você não for sorteado, é só acessar o site e adquirir a sua. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail e vai ser um prazer responder cada um de vocês. Muito obrigada. Ok.